Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 27 de janeiro de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera, que o nosso campo espiritual esteja preparado para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Bem, meus irmãos, então aqui estamos, sempre agradecidos pela essa oportunidade de aqui termos chegado, agradecidos pela nossa saúde, agradecidos pelo auxílio incessante dessa egrégora protetora da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Esses nossos irmãos da espiritualidade, zelosos, amigos e sempre atentos às nossas necessidades, aos problemas que nos afligem. Então, meus irmãos, como sempre fazemos, eu vou inclusive deixar de dar algumas informações de programações de trabalho, porque logo teremos a nossa revista SEASA, e essas informações estarão na revista SEASA de fevereiro. Então, como sempre fazemos, nós vamos proceder à leitura de uma página preparatória, uma página que ameniza as nossas vibrações, que nos torna mais preparados para podermos contribuir de forma eficaz para os trabalhos da noite de hoje. Eu vou pedir à nossa irmã Marisa a gentileza de ler para nós esta página preparatória dos trabalhos. Boa noite. Muitas moradas, do livro Vinde a Mim, psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Isso está no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. As muitas moradas na casa do Pai, que é o universo, correspondem à situação espiritual dos espíritos que nelas têm necessidade de habitar. Existem, pois, tantas moradas exteriores quanto as moradas íntimas existentes. O próprio universo físico, onde a criatura encarnada se encontra domiciliada, pode ser comparado a uma das mais singelas casas existentes em magnífica metrópole. Além dos limites da matéria densa, tem início os domínios da matéria rarefeita, de que outros universos e mais outros em número infinito estruturam-se. O espírito em evolução carece de se colocar em sintonia com o meio em que vive, de vez que, sem possibilidades de trabalhar externamente, manipulando os elementos que lhe constituem o cenário, ele não encontra condições de aprimorar-se intelectual e moralmente. A Terra, por exemplo, é um mundo consentâneo à situação espiritual dos espíritos que a povoam, porque eles não teriam correspondência psíquica para atuarem em meio onde a vida lhes transcendesse os sentidos. Assim, é forçoso concluir-se que a própria região em que o espírito é chamado a viver além da morte do corpo não destoa muito do ambiente que, pela desencarnação, ele acabou de deixar. Porque os limites que o corpo carnal impõe ao espírito são os limites que ele estabelece para si mesmo. À exata medida em que o espírito evolui, expandindo-se em suas faculdades, o seu envoltório se sutiliza e lhe passa a ser instrumento mais dócil à manifestação. Todo espírito que das altas paragens volta à terra
a fim de cumprir determinada missão entre os homens, por inevitável influência do meio em que é chamada a viver, experimenta as naturais limitações que o corpo lhe impõe. E por determinação das sábias leis de Deus, assim deve ser, pois, caso contrário, pairando excessivamente acima da condição humana, o seu regresso redundaria quase infrutífero para os que pretendessem incentivar nas sendas do progresso espiritual. Lindos textos para a gente refletir, né? Bom estudo para a gente. Bem, meus irmãos, após a leitura desta página tão elucidativa, que faz um passeio para nós sobre a evolução do espírito, a adequação do seu corpo fluídico à sua fase evolutiva, nós vamos então ouvir o nosso querido irmão Birajara, que vai nos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque segunda-feira é o dia reservado para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Livro de cabeceira, livro de bolso para todos nós. Que o nosso irmão Birajara seja muito intuído pela espiritualidade nesta noite. É isso ou esse? Tá ligado aqui? Boa noite a todos e boa noite a todas. É sempre bom quando nós estamos numa casa espírita, porque as energias que emanam de uma casa espírita são energias de que todos nós necessitamos. Casa espírita é a casa de trabalho dos espíritos. Hospital, casa de trabalho dos médicos. Escola, casa de trabalho dos professores. Então, aqui os espíritos vêm fazer as suas atividades, mesmo quando nós não estamos aqui. As paredes são imantadas, tudo é imantado e preparado para que eles possam trazer, até mesmo nós, quando estivermos dormindo, eles podem nos trazer aqui para fazer algum tipo de trabalho necessário a cada um de nós. Então é sempre bom estar numa casa espírita. E estando numa casa espírita, melhor ainda quando a gente pensa dessa forma. Então o nosso comportamento ele se modifica, não pode ser o mesmo comportamento que nós temos lá fora. Né? A nossa conversa um pouco mais baixa, para não atrapalhar, né, a energia dos trabalhos que estão sendo nesse momento processado aqui nessa casa. Né, as notícias que a gente vai conversar uns com os outros não podem ser as mesmas notícias que invadem as nossas casas pelos noticiários de TV, né, porque não cabe aqui a gente falar de toda essa violência que está acontecendo lá fora. Né, isso seria potencializar e dificultar o trabalho dos espíritos que estão incessantemente trabalhando para que a gente possa, cada vez mais na nossa evolução, né, entrarmos nesse planeta Terra como um planeta de regeneração. Se eu estou reencarnado na Terra hoje, que é um planeta de provas e expiações, é porque a minha energia é compatível com a energia de um planeta de provas e expiações. Isso significa que nós estamos aqui para evoluir. E para evoluir, precisamos aprender. E para aprender, nós não conhecemos outro mestre que seja para nós uma referência, Jesus. Então é com ele, por ele, através dele, que nós vamos aprendendo o que precisamos aprender para poder processar a nossa evolução. Nesse capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. É muito significativo, né? Porque se a gente parar para pensar, o universo, ninguém não tem nem noção
de onde é o seu princípio, onde é o seu fim, se é que ele tem um princípio e se é que ele tem um fim. É algo imensurável. Nós não temos ainda uma capacidade intelectiva para ver, presenciar e saber que o universo é esse que nós todos estamos mergulhados. A Terra e todos nós e todos os outros planetas. E muitos dos quais nós desconhecemos totalmente. Então, com certeza, não é só a Terra, esse minúsculo planeta que nós estamos reencarnados, o único que está sendo povoado neste universo. Por isso que Jesus traz esse ensinamento. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Qual é a casa do Pai? É o universo. Então, nesse universo, há muitas moradas. Então, nós, espíritos que somos, nesse momento, na personalidade que estamos, nós vamos reencarnar Terra, Júpiter, Saturno, seja lá onde for, e outros locais que a gente desconhece totalmente, porque ainda não temos condições ainda intelectuais de saber, de entender, né? Muitas coisas nós ainda vamos entrar em contato para que a gente possa, aos poucos, ir entendendo exatamente como é a criação do Pai. É só a gente parar para pensar no seguinte: nós fomos primitivos. Esse é o segundo estágio da nossa evolução. E quando primitivos, nós não lembramos como era a nossa vida. Temos uma vaga noção através das histórias, dos filmes, né, dos documentários, e a gente vai tendo uma noção assim, muito grosseira de como nós vivíamos, como quando era primitivo. E quando estivermos no planeta de regeneração, lá para frente, nós também não vamos nos lembrar desses momentos aqui reencarnados no planeta de provas e expiações. Eu entendo, né, estudando a doutrina dos espíritos, que o único motivo para que nós estejamos aqui na Terra nesse momento, reencarnados, nesse corpo de carne, né, é para evoluir. Então eu custei muito para entender isso, porque a gente sempre está se perguntando e se questionando: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Para que estou aqui? Qual é o sentido de nós estarmos aqui reencarnados na Terra nesse momento? E qual é a nossa trajetória? E a gente vai aprendendo com os espíritos que nos traz os direcionamentos, os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa cada vez mais entender todas essas questões pelas quais nós estamos passando aqui na Terra. Eu tinha uma noção de vida até começar a estudar o Livro dos Espíritos. Ao estudar o Livro dos Espíritos, a minha vida transformou, se tornou outra vida, porque eu comecei a entender muitas das coisas que acontecia comigo, espírito que sou, né? Muitas das coisas que acontecia comigo e eu não entendia do porquê que acontecia. E o Livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, foi clareando a minha mente, foi me dando essas respostas, esses direcionamentos. E hoje a gente vai aqui trabalhar um pouquinho, que doutrina espírita é reflexão, é para refletir. Não é para decorar, não é para ler 300 mil livros, não. Se a gente ler, né, acho que foi até Gandhi que falou que se acabasse tudo que é literatura no planeta e só restasse o Sermão do Monte, a gente estava bem de vida. Então, por quê? Porque a gente tem que refletir em cima daquilo que a gente está ali desenvolvendo o nosso intelecto, porque é dessa forma que eu vou evoluir. E eu estou aqui para isso, para evoluir. Então a gente trouxe aqui um trabalho que a gente sempre faz quando é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente traz uma pequena noção, um pequeno textinho do texto em si, do Evangelho. Depois a gente faz uma proposta de pergunta para a gente pensar,
né? Não vamos poder debater, e depois a gente também dá uma proposta de resposta, porque pode haver outras respostas, porque cada um é um e cada um tem um entendimento de tudo que acontece na vida da gente. Eu gosto demais de fazer trabalho em roda, em círculo, onde todo mundo fala, todo mundo se coloca, né? E isso enriquece cada vez mais. Mas hoje a gente está numa reunião doutrinária que sempre é a porta de entrada das pessoas na casa espírita, né? Então, lá no Evangelho, a gente vai encontrar um textinho que diz assim: não se turbe o vosso coração. Todos nós, né, principalmente aquele que já leu o Evangelho ou que estuda a doutrina espírita, já deve ter ouvido essa frase. Não se turbe o vosso coração, são palavras de Jesus, mostrando-nos que além das fronteiras do mundo físico, desse mundo onde nós estamos mergulhados, nos aguardam a paz e a bem-aventurança, reservadas aos que observam as leis de Deus. Só nesse texto, nesse pequenino texto, né, de 3 linhas, tem coisa aqui para a gente conversar durante horas e horas e horas, né, para que a gente possa ir clareando as nossas perspectivas de entendimento para poder processar o nosso crescimento. Com que propósito Jesus nos disse, não se turbe o vosso coração? O que ele estava querendo dizer com isso? Não se turbe o vosso coração, né? E ele estava querendo, assim, trazer para a gente uma noção de que nós não devemos viver apenas apegado às coisas materiais, porque eu não sou matéria. Esse corpo, ele vai desaparecer, né? Então, eu sou espírito. Então, o espírito que sou, deixando esse corpo, essa matéria por aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar prosseguimento à sua caminhada como espírito. Vai para a erraticidade, aguardando uma nova oportunidade reencarnatória para poder aprender mais, para poder crescer mais, evoluir mais. Somos co-criadores do universo com Deus. Deus nos criou. Deus não nos criou para nada, né? Deus, quando nos criou, tem um sentido para isso. Tem uma razão para isso. Porque Deus não vai fazer a cadeira, mas Deus vai dar capacidade a cada um dos seus filhos que possa fazer a cadeira. É diferente, né? Então, ele não vem aqui confeccionar a cadeira. Quem vai confeccionar a cadeira somos nós. Mas, para isso, ele tem que me dar capacidade, né, possibilidades para poder pensar numa cadeira e poder construir uma cadeira, né? Então, quando ele diz, não se turbe vosso coração, a gente tem uma noção do que Jesus estava querendo nos dizer com isso, né? Não se turbe o vosso coração. Sabendo quanto preocupa e atemoriza o homem a ideia da própria morte. Vocês têm medo de morrer? Né? Eu tenho medo de como vou morrer, não de morrer, mas da maneira como eu vou morrer, né? Então, outro dia a gente estava discutindo também sobre essa possibilidade. Eu tive um irmão, até o caçula, ele desencarnou dormindo, no infarto fulminante. Aí as pessoas do lado, ai, que morte maravilhosa, queria morrer assim. Eu já não queria. Porque imagina, você estando aqui, assistindo um estudo, prestando atenção ao estudo, e de repente você tem um infarto. Você não vai entender que você está morto. Você vai querer falar com a pessoa não vai falar com você. Ele que desencarnou dormindo, morreu dormindo, entre aspas, quando acordou, achando que tinha acordado, e falando com as pessoas, e ninguém respondia, porque a família estava tratando do enterro.
E olha o desespero da pessoa, do espírito, quando não tem esse entendimento. Quando a gente, por isso que dá importância de estudar a doutrina dos espíritos, porque a gente sabe bem viver, mas a gente não sabe bem morrer. Então, sempre as pessoas acham que quem vai morrer é o outro. A gente nunca vai morrer, né? O outro é que vai morrer. A gente não vai morrer. Então, eu vou desencarnar, esse corpo vai acabar. A minha fase de Bira termina num determinado momento. Acabou, não existe mais o Bira. O espírito que estava Bira vai se preparar para uma nova reencarnação, que pode ser no corpo masculino, num corpo feminino. Pode ser com pele branca ou com pele negra. Pode ser que more numa comunidade, pode ser que more numa mansão. Então, é a nossa caminhada evolutiva. Tudo isso para que a gente possa aprender. Sabendo quanto preocupa e atemoriza o homem a ideia da própria morte, e como é grande a dor que sente aquele que se separa de um ente amado pela desencarnação, Jesus nos aconselha. Olha a dica de Jesus. Jesus nos aconselha a serenidade e a resignação, pois o espírito vive sempre, ainda que não possamos ver. Nós viveremos para sempre, como sempre vivemos para sempre. O espírito, né? Só que a gente ainda não consegue apreender essa noção, porque a gente ainda está muito apegado às coisas que são da matéria. Muito apegado ao corpo, muito apegado ao carro, ao apartamento, aos bens materiais. A matéria, ela é super, hiper importante para todos nós. Super importante. Esse não é o problema é o uso que a gente faz dela. É a mesma coisa com o advento da internet agora, que é fantástico, maravilhoso, super necessário. Agora, qual é o uso que eu faço dela? Para que eu utilizo? Né? Então, é essas coisas que a gente tem que pensar para poder evoluir, para não ter que sofrer quando a gente sair do corpo e levar um susto. Vai procurar o seu carro? Não vai achar. Vai procurar a sua casa? Vai ficar perdido por aí. Né? Então, quanto mais a gente entender esse processo de que a vida é uma só, Deus nos deu uma vida com várias existências, várias reencarnações, para que a gente possa evoluir e crescer. E aí tem um outro trechinho do Evangelho que fala: o lugar de que nos fala Jesus é a morada dos justos. E não tem determinação geográfica. Não é uma cidade que a gente vê, que a gente pode se mudar, ir lá morar, e etc., coisa e tal. Pois o universo é infinito. Dá para imaginar? Um universo infinito? E nós estamos mergulhados nesse universo que é infinito. Ele não tem começo, não tem fim. Né? Como infinito é o número de espíritos que o habitam. Então, não é só aqui na Terra que tem espíritos habitando este planeta. Em outros planetas tem outros espíritos. E a doutrina ensina para a gente também que depende a formação, né? Segundo eles falam, todos que estão reencarnados em outros planetas têm essa formação. Braços, pernas, esse corpo, tipo assim. Mas alguns são mais baixinhos, outros são mais altinhos. Alguns são com os braços mais longos, outros são com os braços mais pequenos. Ou seja, há diferenças físicas de acordo com o local onde essa pessoa nasce. É a mesma coisa aqui na Terra. Uma pessoa que nasce no Norte e Nordeste é diferente de quem nasce lá no Sul, fisicamente falando. Né? Então, no universo se dá a mesma coisa. Vou para vos preparar o lugar. Jesus falou isso, né, para aqueles que estavam com ele
naquela época, quando ele se encontrava na Terra. Qual o sentido desta promessa de Jesus à humanidade? Que sentido faz isso? Jesus falou para a gente que ele ia para preparar o lugar para a gente. Provavelmente porque a gente não tem essa noção de que a gente vai desencarnar. Então ele vai preparar. Você vai se mudar, mora num apartamento, numa casa por aqui, mas vai se mudar para uma casa na Barra. Então eu vou preparar a casa da Barra para você se mudar. Então, se tiver obras para fazerem lá, para te receber, eu vou, materialmente falando, chamar os profissionais da área para consertar aqueles encanamentos, fazer uma pintura e etc., coisa e tal. De que forma que Jesus poderia preparar os lugares na erraticidade, né, ou no universo, para a gente ir como morada? Aí vai depender da evolução de cada um de nós. Então é a mesma coisa aqui. Se você tem um poder aquisitivo muito baixinho, você vai morar num local onde atenda esse seu poder. Se você tem um poder muito alto, você vai morar num lugar onde você possa comprar ou pagar um aluguel muito alto. Materialmente falando, só para a gente entender. Agora, quando Jesus fala isso para a gente, ele está falando moralmente. Ele esquece o material, porque isso a gente já vivenciou aqui. Então, ele está indo preparar um local de acordo com as minhas condições morais. Então, a minha consciência é que vai me apontar o que eu fiz enquanto eu estive na Terra. Que trabalhos que eu desenvolvi? A quem que eu ajudei? Eu procurei me melhorar dos meus vícios, das minhas tentações? Eu ajudei o meu próximo? Então, isso tudo é que vai depender do local para onde eu vou. Porque se eu estive na Terra, passei uma reencarnação fazendo mal, eu vou para um lugar onde eu tenho que aprender. Um corretivo. Né? E é esses os lugares que Jesus vai preparar para a gente pela nossa necessidade. Jesus nos acena com uma pátria espiritual de paz e felicidade, sem as constrições e os sofrimentos da terra. Ele está preparando o lugar para a gente dessa forma, mas a gente vai para lá? É o lugar reservado aos que vivem em consonância com as leis de Deus, que é uma outra coisa muito interessante. Aonde se encontram as leis de Deus, que a doutrina ensina para a gente? Na nossa consciência. Leis de Deus estão na minha consciência, então Deus está em mim. Se eu for prestar conta dos meus atos, eu não vou prestar conta para alguém ou algo que está fora de mim. Eu vou prestar contas para esse Deus que está em mim. Não sei se está bem claro isso. Ou seja, quando a gente não ouviu ou já não falou algo parecido com essas palavras, está com a consciência pesada? Se você está com a consciência pesada, é porque você não está vivendo de acordo com as leis de Deus que estão na minha consciência. Então a gente sofre quando a gente está na contramão dessas leis, porque significa que Deus está em mim. Deus está em todos os lugares, inclusive em mim. Então, se eu tiver que prestar contas para alguém, eu não vou prestar contas para ninguém, não vai ter juiz, não vai ter julgamento quando a gente desencarnar. Eu vou prestar conta para mim mesmo, para minha consciência, o que é bem pior. Porque para mim mesmo, eu não posso mentir, eu não posso dissimular. Agora, por outro, eu posso, né?
tranquilamente, como acontece a 3x4. Agora, para a gente não pode. Então, eu tenho que prestar contas para esse Deus que está em mim. O que Jesus falava? Vós sois deuses. Nós somos deuses justamente por conta disso, porque Deus está em mim. Podeis fazer mais do que eu. Imagina a gente poder fazer mais do que Jesus. Isso significa que todos nós vamos chegar na condição que Jesus chegou para todos nós aqui na terra. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, Jesus falando, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Olha que coisa incrível Jesus falando, né? Eu posso ser a pior pessoa do mundo, que Jesus não vai me abandonar, não vai esquecer de mim. Agora, tem uma coisa que é muito, 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 muito importante. Deus, Jesus e toda essa espiritualidade amiga, bondosa, espíritos que já conseguiram, né, estar num patamar melhor, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, eles não vão interferir se eu quiser fazer alguma coisa equivocada, errada. Eles não interferem. Ao contrário dos outros espíritos que ainda estão na caminhada para poder evoluir. Esses, de maneira nenhuma, eles vão respeitar o meu livre-arbítrio. Então, eles vão interferir, mas tem que começar de mim, a partir e através dos meus pensamentos e do meu comportamento. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim. Levarei vocês, né, comigo, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Eu penso que aqui na Terra, hoje, diante de guerras que a gente está presenciando, diante de toda essa polaridade, esse festival de ódio que nós estamos inseridos dentro dele, essa violência toda pela qual nós estamos passando, né? E nós todos somos responsáveis por isso. Nós todos somos responsáveis por isso. Porque nós não conseguimos ainda modificar o nosso pensamento nem o nosso comportamento diante de um fato que para nós é muito ruim. Mas se a gente começar a estudar, a ler o Evangelho e começar a pensar de uma forma diferente, as coisas vão se modificando. Isso é fato. Isso é fato. Exemplo. Se você está sentado na sua casa assistindo a televisão, um jornal desses, né, que é 80% de notícias, né, e 20% quando tem de notícias mais amenas, quando você está sentado lá e entra na sua casa que um irmão nosso, porque é um irmão nosso, estuprou uma menina de 10 anos. Você acabou de ver essa notícia. Como é que você fica? O que você pensa? Geralmente, a gente vai exteriorizar aquilo que a gente guarda dentro da gente, que é por isso que nós estamos na Terra, que é raiva. Né? Eu vou querer matar aquele sujeito. Eu quero que faça com ele o que ele fez com a criança. E por aí vai. Só que quando eu tenho esse pensamento, eu estou alimentando isso. E as coisas vão acontecendo porque eu não consigo ainda pensar ao contrário. Na verdade, né, se alguém desencarna, por exemplo, como tem vários, bala perdida, né, as pessoas ficam com raiva da polícia, dos traficantes, disso, daquilo outro. E aquela pessoa, aquele ser que teve
uma bala direcionada para ele, porque não existe bala perdida, né? E desencarnou. Ah, coitado! E esses aqui a gente abomina. A gente quer até que tenha pena de morte, né? Que eles morram, que isso, que a gente exterioriza toda a nossa raiva. Mas é o contrário. Eu tenho que me esforçar cada vez mais de abrir o meu evangelho, ler um texto para me acalmar e fazer prece para essas pessoas. Para que essa energia se modifique. Porque do jeito que nós estamos, é fruto da nossa energia, do que a gente pensa. Não é fácil, mas é o que Jesus nos ensina para fazer. Amai os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Então eu estou a caminho, e esses são os meus inimigos. Então eu tenho que amar. Isso foi Jesus que falou para a gente. E eu tenho que aprender isso, eu queira ou não queira. Porque eu só vou conseguir ser um ser evoluído quando eu amar os meus inimigos. Né? Que não é lá muito fácil. É raro, mas já aconteceu, até já conheci, mães que perdem seus filhos pela violência e acaba adotando o assassino como seu filho. Dá todo o apoio, vai lá na prisão, leva comida, leva isso, leva aquilo outro. Essa aprendeu. Né? Então é algo que a gente tem que começar a modificar a nossa maneira de pensar, né? Vou para vos preparar um lugar. Qual o sentido desta promessa que Jesus fez à humanidade? Vou para vos preparar o lugar. Jesus nos acena como a pátria espiritual de paz e felicidade, que é o que todos nós um dia vamos alcançar, sem as constrições e os sofrimentos da terra. A felicidade também está lá no Evangelho. A felicidade não é deste mundo. Aqui não existe felicidade, existem momentos felizes. E esses momentos felizes são bem passageiros, bem fugazes e muito pouco até alicerçado naquilo que a gente poderia alicerçar para poder crescer. Né? Passa. A gente não valoriza muito os momentos felizes. O que a gente mais valoriza é exatamente aquilo que não nos traz felicidade. Né? Então, a gente precisa aprender tudo isso com Jesus. É o lugar reservado aos que vivem em consonância com as leis de Deus. Então, esse lugar que Jesus está preparando para a gente, prepara para a gente ir, é um lugar que está em consonância com as leis de Deus. Né? E aí a gente vai para o outro item. Os planetas e outros corpos celestes são, portanto, moradas de espíritos encarnados e desencarnados. Pois Deus não criaria tantos astros sem nenhum propósito. Nem reservaria apenas a Terra o privilégio de se tornar habitada. Seria o fim da picada achar que no universo que é infinito, apenas a Terra, né? Daí quem acredita muito nisso tem um orgulho e uma vaidade exacerbada, né? Achar que são só aqueles que são, né, detentores de estar, né, reencarnados. Como interpretar a frase de Jesus, há diferentes moradas na casa de meu Pai? Como é que a gente pode interpretar isso? Como é que a gente pode entender isso? Aí até no preparo a gente já viu um pouco dessa resposta, porque a casa do Pai é o universo, que é infinito. As diferentes moradas
são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos, encarnados e desencarnados, moradas correspondentes a quê? Aos níveis de adiantamento em que se encontra. Para pensar. Nós estamos reencarnados na Terra, planeta de provas e expiação. Por quê? Exatamente por conta do nível de adiantamento nosso. Então é nesse planeta que eu tenho que viver e parar de ser teimoso, começar a perceber mais, não é? Porque a gente é muito teimoso, né? A gente é muito teimoso. E começar a perceber, né, que o que a gente tem que viver é de uma outra forma e não essa forma que a gente aí está cansado de viver. E depois vamos reclamar, né? Repito, a matéria é super, hiper importante para todos nós, porque senão Deus não teria nos autorizado a vivenciar o que a matéria nos proporciona. Tem lá também o necessário e o supérfluo. Então, é que a gente possa vivenciar a nossa vida com o necessário. Com o necessário. Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que o espírito venha a se encontrar. Falando de nós. O aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha. Conforme se ache mais ou menos depurado. E aí cada um faz a sua reflexão. Como é que eu me acho? Eu estou para mais depurado ou para menos depurado? Né? E a gente tem que ser... Isso aí não é para ninguém discutir com ninguém, não. É para você com você mesmo. É você com você. É ser sincero com você. Ser honesto com você. Né? E perceber se eu estou ainda muito deficiente nessa minha depuração, eu tenho que buscar caminhos que me ajudem a mudar o rumo da minha vida. E cada um tem o seu. Não tem uma regra para todo mundo. Uns vão fazer o bem, vão para asilo, vão para isso. Outros vão viver uma vida mais simples, cultivando isso, aquilo, o outro. O outro vai para a casa espírita, o outro para a igreja católica. Cada um vai fazendo da sua feita. Da feita que o seu coração orientar. Que outro sentido encerra esta frase de Jesus, né? Que há muitas moradas na casa de meu Pai. Essas palavras de Jesus também pode referir-se ao estado venturoso ou desgraçado que o espírito experimenta, quando se despoja do corpo físico, estado esse decorrente do maior ou do menor grau de progresso alcançado pelo espírito. É para a gente pensar e muito, hein? É para a gente pensar e muito. Né? Como é que está o nível de constatações que a gente tem diante da vida que a gente leva? Eu reclamo muito. Sou pessimista? Sou otimista? Como é que eu me comporto no meu dia a dia? Comigo mesmo e com aqueles que me cercam. E é dessa forma que a gente vai encontrar qual é o estado que a gente se encontra. Se é um estado venturoso ou se é um estado desgraçado. Porque a gente conheço assim, infinidade de pessoas que é de um pessimismo só. Eu sempre tive essa mania. Isso foi coisa que eu adquiri assim, do nada. Acho que foi até um amigo meu que também fazia isso. Acabei pegando a mania dele, o vício dele.
Então, quando pergunta para mim, e aí, Bira, como é que tá as coisas? Está tudo bem? Está tudo maravilha. Tem gente que até quer me bater, sabia? Como maravilha? Os da vida do jeito que está, não sei o quê, você vem dizer que está maravilha. Diz assim, olha só, você pode não estar maravilha, mas está tudo maravilha. O sol, o céu, as plantas, a natureza, Deus, está tudo maravilha. Agora, se você não consegue acompanhar essa maravilha que Deus nos proporciona, aí busca o seu caminho, né? Porque para mim está tudo maravilha. Né? Quero ver se você tiver um câncer. Já tive e estava tudo maravilha. Tanto é que eu fui abençoado com esse câncer. 8 horas de operação, com câncer de próstata, barriga aberta, toda ela, porque a próstata colou e não saía de jeito nenhum e corria o risco de passar para os ossos. Aí sabe o que aconteceu? Dreno, sonda, aquele negócio, né, do soro, coisa de coração, totalmente cheio de... parecia um robô. CTI, UTI, 2 dias, fui para o quarto. Cheguei no quarto, levantei. A enfermeira ficou apavorada, parecia um robô, andando com aqueles aparelhos todos dentro do quarto, andando. Chamou o médico me deu uma bronca. 3 dias depois veio tirar a sonda primeiro. No que ele está falando, como que ele ia fazer, o que eu ia sentir, eu vou puxar a sonda, ele não foi na sonda, a sonda veio na mão dele. O dreno primeiro. O dreno veio na mão dele. A enfermeira saiu correndo do quarto, né? Porque não acreditou. E ele sabia que eu era espírito, e só pode ser esses espíritos que andam com você aí. 15 dias depois fui tirar a sonda. Mesma coisa. Eu não senti absolutamente nada, nem antes, nem durante, nem depois. Eu saí do hospital e fui fazer compra no mercado. Vai ou não vai acreditar? Por quê? Porque tem mais de 45 anos que a minha vida é dedicada para isso. É benefício para o outro? Pode até ser, mas é benefício para mim. Porque eu não venho aqui para fazer um estudo para vocês. Eu não venho. Eu venho fazer para mim. Porque nem para você. Porque eu não sei o que vocês estão pensando. Agora eu sei o que eu tenho que estar pensando para poder falar. Então o estudo é para mim, então eu nunca digo não. 23 anos fazendo palestra nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, e nunca disse não. No impede comunidade, presídio, igreja católica, umbanda, eu vou dizer não? Mas não digo mesmo, porque a cada vez que eu repito isso, é a minha necessidade de me melhorar, porque eu já entendi que a doutrina espírita, para mim, é um caminho que eu devo seguir para ser feliz. E aí eu pergunto, quem quer ser feliz? Todo mundo vai levantar a mão. Fácil, né, responder. Agora responde essa. O que você está fazendo para ser feliz? Aí dá um nó. Porque se eu for perguntar isso para uma outra plateia que é mais voltada para a matéria, vai dizer que está ganhando dinheiro, que está isso, está aquilo outro. Agora, numa plateia espírita, o que você está fazendo para ser feliz? Você não quer ser feliz? O que você está fazendo? Então, o que eu estou fazendo é isso, é dizer não. Eu moro no Recreio, eu vindo para cá, passei por tiroteio, passei por 2 acidentes de carro no túnel, saí 5 horas de casa. E é por aí, eu vou fazendo, vou indo, até Deus permitir.
né? Quando Deus não permitir mais, enquanto isso eu vou fazendo. No intervalo das reencarnações, a alma liberta do corpo é espírito errante que aspira ao novo destino que espera. Saí do corpo, morri, desencarnei, eu vou para um local que se chama erraticidade. Me preparar para voltar. Ou para esse planeta, ainda em prova e expiação, se a minha energia estiver compatível, ou daqui a 1000 anos, quando o planeta Terra for de regeneração, se a minha energia for compatível com um planeta de regeneração. Aí eu venho para cá. Se não, eu vou para outro planeta que tenha uma energia compatível com a minha. Está tudo lá na literatura espírita. Exilados de Capela, já leram? Procura ler que a gente vai entender melhor. O que se entende por erraticidade? O estado, não é um local físico, é o estado em que o espírito se encontra no intervalo das suas encarnações, independentemente do grau de progresso alcançado. Então você vai para esse lugar, o estado. Não é um local circunscrito, não é um local físico. Você vai para o local dependendo da sua condição de adiantamento moral. Os espíritos sofrem por efeito das paixões cuja essência conserva. Por isso, esforcemo-nos para, ainda em vida física, nos libertar dos vícios e defeitos que nos retardam a caminhada espiritual. A gente está aqui para isso, gente, para a gente se libertar dos vícios, dos nossos defeitos, das nossas tentações. Já passamos muito tempo alimentando isso e não deu certo. Como é a existência dos espíritos que não lograram progredir e se aperfeiçoar? Como é que é? Como é que fica? Como é que fica nós se eu não conseguir? Se você está na faculdade, no primeiro ano de qualquer faculdade, se você não estudar, vai acontecer o quê? Vai repetir. Né? Por isso que a gente vai e volta. E a gente não consegue passar de ano, né? Como é a existência dos espíritos que não lograram progredir e se aperfeiçoar? Continuam presos aos interesses materiais, que os estimularam em vida, sem poder se afastar do ambiente em que viviam. Apartados do amor de Deus, erram nas trevas, atormentados por remorsos e pesares, distanciados dos que lhes são caros, sofre indizível aflição. Quem quiser se alongar mais nisso, céu e inferno. Tem ali depoimento de vários espíritos, né, que sofreram, e alguns sofrem anos e anos. O próprio André Luiz, 8 anos no umbral, né? Então, esse tempo a gente vai determinar. E para a gente terminar, somos na condição de espíritos o que éramos na condição de encarnados. Ou seja, eu não vou ser diferente daquilo que eu estou sendo aqui agora. Lembra que eu falei que eu nunca digo não para o que é da doutrina espírita, porque quando eu desencarnar, provavelmente eu vou continuar nessa minha trajetória. Eu vou vir aqui falar para vocês, tá? Em espírito. Cuidemos de nos aperfeiçoar na prática incessante do bem. E Deus nos reservará morada compatível com o nosso esforço. Isso é uma outra coisa também muito importante para nós espíritas. A palavra mais importante para a espiritualidade, esses nossos amigos da espiritualidade, é esforço. Todos eles sabem e nós sabemos que nós não vamos virar anjos nem santos da noite para o dia. O que conta para eles
É o esforço que eu faço por me melhorar. O esforço. E aí cada um, nas suas reflexões, vai começar a pensar, eu estou me esforçando por me melhorar? Né? E os espíritos dos justos, que sensações experimentam? Estes percorrem o espaço, visitando outros mundos, gozando de resplendente claridade e assistindo ao espetáculo sublime do infinito. No convívio daqueles a quem amam, fluem as delícias de uma felicidade indizível. Então, eu não abro mão, porque o que eu quero para a minha vida de espírito que sou é exatamente isso. Estar solto no universo, solto no espaço, procurando com aqueles que eu tenho afinidade, nesse mesmo patamar de entendimento que a gente tem do que significa essa vida que Deus nos permitiu e nos deu, eu possa fazer com que, sendo feliz, eu torne outras pessoas felizes, né? Então, que a paz de Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção e leiam essa página do Evangelho quando chegar em casa para reforçar mais ainda, tá? Muita paz.